Bom dia, pessoal. Estou super feliz de estar aqui hoje, especialmente feliz de estar moderando esse painel com executivos que tiveram a chance de ver na prática como conduzir esse programa, como conduzir esse processo de inovação com startups, e especialmente ansioso de falar sobre um tema que é pouco trivial. A gente não aborda muito esses temas em geral em eventos de inovação aberta, mas que é um tema essencial quando a gente vai falar na prospecção e seleção de startups, que é justamente o mapeamento de dores e oportunidades. Em Venture Capital, os fundos eles sempre têm a sua tese de investimento, né, que vai balizar ali o que eles vão procurar, que tenha mais fit com o seu negócio, com as suas expertises. E a mesma coisa a gente precisa conduzir aqui no nosso processo de inovação. Vocês tiveram a chance de acompanhar os cases da Tivit e do Grupo Boticário ontem, e hoje acabaram de ver os cases da Balduco. E agora a gente vai poder ouvir dos executivos que estavam à frente desses processos como que foi esse processo de mapeamento e de seleção das startups. Luiz, eu vou pegar um gancho com você, já que a gente estava falando da Balduco agora. Eu queria que você brevemente se apresentasse e já começasse contando para a gente quais são as principais tendências, ou qual é a principal tendência que vocês estão de olho agora. E depois eu vou passar para os nossos outros painelistas aqui. Bom dia, Daniel. Estão me ouvindo bem? Te ouço bem. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui falando com vocês nesse evento tão importante da Liga, e um parceiro que a gente considera tem sido muito importante aí na jornada de crescimento e inovação da Balduco. Eu sou o Luiz Gomes, sou gerente de marketing da Balduco, suportando o negócio com as frentes de Consumer Insights, toda a parte de pesquisa, inteligência de mercado e também novas frentes de negócio. Aí que temos a marca Cereale, que abraça a saudabilidade com produtos diferenciados integrais, e, por exemplo, o Bilab também, que é uma frente de novos negócios para a companhia. Bom, pegando o gancho aí, né, falando de tendências, eu destaco duas aqui que a gente tem acompanhado de perto. Uma delas é a questão de consumer experience, né? Hoje o consumidor ele está longe de fazer uma simples relação de compra e uso de uma marca que ele gosta e confia. É muito mais do que isso, né? Hoje ele está mais conectado com a origem, com a história, as verdades da marca, e tem toda uma experiência de compra, de consumo, e que é muito mais valorizada hoje, né? Então a parte de consumer experience é uma coisa que a Balduco olha muito e tenta endereçar em todas as suas frentes de negócio, de canal, de produtos também. Outra coisa que eu posso destacar e que também tem um pé ligado à Consumer Experience é a multicanalidade, né? Já na última década, o consumidor e a população, o ser humano, se tornou multitela, né? Então, isso altera muito a forma como ele escolhe, busca, faz decisões e até compra os produtos, né? Então, hoje você tem inúmeras frentes conectadas no online, né? Então ele tem apps, ele tem os e-commerces, a compra acontece também nas redes sociais, aplicativos que suportam isso como cashback, né? E também no offline, né? Desde varejos tradicionais, varejos de conveniência e até no seu próprio condomínio ele pode comprar, né? Então multicanalidade também é uma tendência que a gente vem acompanhando. Animal. Cadu, conta um pouco para a gente do seu papel no Grupo Boticário, conta um pouco da Moss também, e o que vocês estão olhando agora como tendência. Legal. Então, obrigado, primeiramente, pelo convite, né? É muito legal a gente poder discutir esse tipo de tema, que muitas vezes na empresa a gente tem um voo mais solo, né? E a gente começa a conversar e percebe que os problemas são comuns a várias outras empresas também. Então, eu sou o Cadu, eu lidero um time de novos negócios aqui, né, na Moss. A Moss é uma fintech do Grupo Boticário, que ela foi criada para atender e fornecer soluções para a cadeia de valor do grupo, né? Então, por isso que é natural que talvez muitos de vocês não a conheçam. Basicamente, vocês vão entender né? A gente está olhando para varejo, mundo financeiro e comportamento do consumidor. Então, a gente olha para essas tendências exatamente porque a nossa cadeia de valor ela é muito ampla, né? E a gente tem todo esse universo, a gente tem dentro de casa aqui. Mas o grande desafio é olhar para essas três verticais e perceber soluções, pensar em soluções que permeiem todo esse grupo e consigam entregar valor para cada um deles, né?
Então, de uma forma bem resumida aqui, quando a gente olha para o mundo financeiro, a gente vê, para o mundo do varejo, a gente vê players financeiros indo para o varejo, né? Para citar aqui qualquer exemplo, a gente tem a compra da Estônia, aí, que ela comprou, aliás, a Estônia comprou a Lynx, né? E ela comprou a Lynx para oferecer uma jornada única para o varejista. Então, o varejista não tem que falar com um cara de solução financeira, um cara de varejo, um cara de tecnologia. Teoricamente, vai falar com a Stone e vai conseguir atender uma jornada completa. Então, parece que esse tema chamado de ecossistemas de varejo parece uma tendência bastante forte, né? E a gente tem acompanhado isso. No mundo financeiro, a gente vê uma revolução a caminho, né? Muitos chamam de revolução silenciosa, mas aqui tem muito a ver com o Pix e o Open Banking. E esse é um dos pontos aqui que a gente usou na aceleração aqui do processo com a Liga. Se vocês não ouviram falar muito disso, vocês vão ouvir falar certamente nos próximos meses, né? Eu acho que tem uma campanha rodando já do Santander com a Ana Paula Rose aqui. Acho que isso aqui já entrega um pouquinho que é o Pix, mas certamente nos próximos meses isso vai se acentuar muito mais. E aí, do ponto de vista de consumidor, é muito isso que o Luiz já falou, né? A gente tem um consumidor cada vez mais exigente, né? O cara não se contenta em receber um produto em 3 dias, é um absurdo já receber 3 dias. Levar 3 dias para receber algo. Ele tá assim, ele exige uma alta performance do Omnichannel, e ele quer que as marcas carreguem as bandeiras que elas falam que carregam, né? Então, toda essa complexidade, ela trouxe muitos desafios para o gestor do varejo, né? Então, o importante aqui é a gente fazer essa leitura da forma correta, planejar essas sinergias acontecendo em conjunto e ter uma excelência na execução. Então, é isso que a gente enxerga aqui de desafios para esse mundo. Legal, Cadu. E legal que a gente já vê similaridades aí entre as duas indústrias, tanto o Bauducco quanto o Grupo Boticário. Obviamente que tem o viés financeiro, mas são temas que são quentes mesmo e são temas em comum. Agora, Jorge, traz um pouco, apresenta para a gente brevemente o seu papel na Tivity, já traz um pouco a sua visão à frente aí de uma empresa de tecnologia, né, que já traz uma visão até mais transversal sobre esse processo. Bom dia a todos, bom dia Luiz, Cadu, Daniel e todos que estão nos assistindo. Meu nome é Jorge Ben, né? Vulgo GB, todo mundo me chama de GB. Eu sou o CTO e o diretor de inovação da Tivity, uma multinacional brasileira. A gente opera praticamente em 10 países na América Latina e eu ia comentar exatamente isso, né? O nosso desafio, na verdade, é o desafio dos nossos clientes, né? Porque, principalmente no mundo de hoje, né? A gente não tem só um segmento em específico, né? A gente tem de tudo, né? O Cadu falou aí do Pix, né? A gente tem uma experiência gigante, né? Desde sempre com transações financeiras, né? Boa parte da transação das transações financeiras passam por dentro, né, dos data centers da Tivity, né, mas olhando em uma pegada mais de inovação, tendências, né, hoje a gente tem basicamente duas áreas, digamos assim, olhando digital transformation e cloud, né, que basicamente quando a gente olha essas duas coisas, olhando tendência, a ideia é que a gente consiga ajudar todas as empresas do segmento. O nosso ponto é um pouco diferente, né? Porque a gente tem sempre que entender qual é a necessidade de nossos clientes. A gente vem trabalhando com eles e eu acho que o título ele é muito bem colocado, né? Os problemas, né? Hoje o foco, se você não tiver um foco, for lançar um projeto, qualquer iniciativa, e você não souber qual é o problema que você tem a resolver ou evoluir, teu projeto está morto, né? Então, a gente tem alguns casos e tendências, mas, por exemplo, o Cadu falou do Pix. O Pix é a revolução financeira que a gente vai ter aí nos próximos anos, né? A maneira de se fazer transação, né? Eu acho que você pega o exemplo que a gente teve com Uber, com táxi, etc., eu acho que o Pix é um bom exemplo em relação a como a gente faz a transação hoje bancária. Então, isso é uma revolução. Olhando do ponto de vista das nossas tendências, a gente está muito direcionado, né, como os nossos clientes precisam se modernizar. Então, basicamente, em duas frentes, olhando cloud e olhando transformação digital, a gente também criou recentemente uma área de inovação chamada Tivity Labs, que na verdade é uma área onde a gente vai fazer imersão com o cliente. Então, o cliente tem um problema,
né? E toda vez que você vai tentar resolver um problema, você precisa ali de gente qualificada, de gente do negócio para tentar entender do problema e depois, no final, tentar fazer um MVP daquilo e sair do outro lado. Então, basicamente, a gente, um pouco diferente do Luiz e do Cadu, a gente está criando um centro para que os clientes, os prospects, o mercado, falam, cara, eu tenho um problema, não sei como resolver. Cara, vamos lá, a gente vai ter várias salas de cocriação, design thinking, né? Totalmente inteirada, pode ser híbrida, pode estar remota, presencial, e ali a gente vai entender o que está se passando com o cliente, qual é o problema que ele tem a resolver, né? E a gente vai tentar usar ele, mas sempre com a cabeça, né? Sempre com a cabeça no open, né? Sem direcionar nada. Cara, vamos aqui primeiro fazer um inception, ver qual é o teu problema e ver como é que a gente consegue criar esse Lego. E aí, com isso daqui, aí você pode escolher se você quer fazer isso com a gente, se você quer fazer isso com outros e etc. Mas eu acho que a tendência nesse momento, olhando em Open Innovation, é entender de fato qual é o problema, onde esses clientes precisam chegar e junto com eles, né, e com profissionais especializados, né, com mentalidade agile, disruptiva, a gente fazer exatamente isso, né, orientar os nossos clientes. Então é algo muito mais amplo em relação a isso. Muito legal. E tem muito a ver com o que o Alex Osterwalder falou ontem no keynote dele, de justamente criar ambientes que favoreçam ali o teste, a experimentação, antes de ir para o mercado, né, antes de fazer uma coisa gigantesca e investir muito tempo e muito dinheiro. Então, segurando já com você aí, Jorge, quando a gente vai sair para prospectar startups, antes disso, né, a gente precisa parar e pensar quais são essas dores, quais são essas oportunidades, e você já citou algumas delas aí. Eu queria que você compartilhasse um pouco como é que vocês conduziram esse processo, como é que vocês conduzem esse processo dentro da Tivity. Então, quem que vocês envolvem, quais são as etapas e como vocês priorizam para falar que esse é um tema que a gente precisa abordar. A gente trabalha basicamente aí de duas maneiras, né? A gente tem aí uma linha focado não no segmento, mas sabendo o que o mercado está precisando, seja em transformação digital, né, empresas digitais, seja em infraestrutura, cloud pública, privada, né, aplicativos, Pix, financeiro. Então, a gente olha o mercado, estuda as tendências, né? A gente tem um time, igual você falou, chamado um time disruptivo, que está olhando frente ao para-brisa, vendo o que vai acontecer lá na frente, né? E tentando trazer um pouco e tentar antecipar. Eu acho que um segredo aqui, nesse caso, a gente vai ter casos que a gente vai buscar startups, ou seja, a gente vai junto com os nossos clientes, às vezes a gente está lá trabalhando e o cara vira e fala, cara, eu tenho um problema aqui. E a gente fala, olha, a gente pode até desenvolver, mas de repente a gente fala, pô, tem uma startup que já fez isso aqui, então vamos trazer a startup e vamos engatar essa startup. Então, não é uma coisa tão simples, né? Por isso que a gente está sempre rodando e vendo o que tem de startup, não só para plugar no que já tem, mas também durante o trabalho que a gente vem fazendo com os clientes, né? E a gente olha também a longo prazo, né? Cara, tem uma startup que está fazendo algo diferente, que isso possa explodir no futuro. E é nessa direção que a gente está olhando. Muito para fortalecer o que a gente já tem, né? Se eu separasse em três, fortalecer o que a gente já tem de produto e o que a gente oferece no mercado. Só que quando você fala produto, né, que aí é o DNA da Tivity, a Tivity sempre foi uma empresa de customizar muito para atender a necessidade do cliente. E no mundo atual, isso ajuda muito, porque não importa se eu tenho um negócio e aquilo não atende, eu vou buscar uma startup, eu vou desenvolver um módulo, eu vou agregar isso e vou entregar para o cliente. Então, isso está no DNA. Então, essa é a segunda maneira, da gente buscar startups quando o problema chega. E à frente do para-brisa. Cara, eu desenvolvo isso, eu vou buscar uma startup para poder evoluir isso, né? Então, a mesma coisa. O nosso cenário é um pouco diferente do Luiz e do Cadu, né? Porque eles estão num segmento específico. O nosso não. O nosso, a gente está em todas, né? A gente está no varejo, a gente está na indústria, a gente está no aeroespacial, a gente está em tudo que é lugar. Então, a gente tem que estar plugado e a gente tem que ser muito flexível, né? E muito adaptável, né? Até para poder entender o que o cliente precisa, né? Quais soluções precisam ser desenvolvidas e plugar isso muito rapidamente. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Perfeito, não, ficou claro sim. E aí já passando agora para o Luiz,
Com a Balduco, deu para ver aqui pelos cases e obviamente, acompanhando os bastidores, vocês envolveram praticamente todas as áreas da companhia, né? Conta um pouco como é que foi esse processo de mapear as dores e oportunidades e definir aquelas que deveriam ser priorizadas para o relacionamento com startups. No nosso caso, foi um processo que ele foi do macro para o micro, né? Óbvio que a gente envolve toda a liderança, né? Todo o corpo diretivo, os acionistas, os gerentes, né? Para mapear as principais frentes e dores para a gente endereçar com o programa, com o B-Lab, no caso. Mas também aqui a gente tentou partir do nosso planejamento estratégico, né, de 3, de 5 anos. A gente tem um plano de crescimento e é dele que deve ser o norte, que devem derivar as frentes de crescimento e também os projetos que vão suportar o crescimento da Balduco, no caso, né? Então, o Jorge falou muito aí, né, sobre diversos tipos de clientes, diversos tipos de mercado, né? Então, imagina, para eles é muito necessário um foco, né, incrível para o que fazer e fazer certo, e para nós também. Então, a gente precisa endereçar as frentes certas de crescimento. E o B-Lab seguiu muito essa linha. Então, a gente partiu do nosso planejamento, identificamos as principais dores, e aí sim a gente colocou isso a mercado e atraiu os empreendedores e as startups, e tem dado certo. A gente tem visto que foram as apostas corretas, né, bem colocadas ali, e que no final vão ser as mais prósperas aí para o nosso crescimento. Muito legal. E esse alinhamento com a estratégia é fundamental até para você conseguir depois ganhar prioridade, peso na condução dos projetos depois, né? Para eles terem perenidade e continuidade. Muito legal. Cadu, eu vou mudar um pouco a pergunta agora. Eu queria ouvir de você, já tendo agora rodado um ciclo do Liga Emerging Technologies e já tendo trabalhado com algumas startups, eu queria ouvir um pouco o que você acha importante na hora de escolher uma startup para trabalhar. O que deve ser considerado, o que vocês levam em conta e até que cuidados tomar na hora de escolher uma startup para trabalhar junto com vocês. Então, no GB, é engraçado falar GB porque é a abreviação para Grupo Boticário, né? E para confundir com o Jorge aqui. No grupo, o que a gente tem de um asset muito grande são as pessoas, né? E a gente expande isso também para os nossos parceiros. Então, quando a gente conversa com startup e a gente percebe que, além da solução, os fundadores também, eles nos encantam, e aí encantam, não pelo lado marqueteiro, né? Porque isso eu acho que muitos o fazem, mas se encantam sim pela história, pela trajetória e pelo potencial de entrega. Isso faz muita diferença, né? Então, quando ele associa algo vendedor com um empreendedor que está ali liderando startup, isso faz toda a diferença. E é muito legal que, quando você conversa com os founders, você percebe, assim, claramente aqueles que têm um DNA mais ágil, né? Que os caras são muito bons em resolver problemas e os mais difíceis possíveis. E também você percebe que, por mais que ele seja um founder, né? E ele é muito especialista numa vertical, é muito valorizado o cara que é mais multidisciplinar, assim. Então, ele vai acabar contribuindo em outras posições, né? Vai jogar em várias posições aí desse time. Então, ele precisa ter essa cabeça um pouco mais aberta. Quando a gente percebe esse tipo de profissional, acho que isso faz bastante diferença, né? E um dos pontos que eu conto muito com a startup, assim, porque a gente está na visão aqui da empresa, a gente está um pouco distante, né, dessa camada mais inovadora, assim, do mercado. Então, é legal que numa conversa, assim, num pitch, numa conversa que a gente tem de reunião de trabalho, do processo de aceleração, o cara já traz um movimento que está se cristalizando nessa camada que a gente nem sabia que existia. Então, ele tem o cara tem que ter esse papel também de conseguir passar essas mensagens, né? E também acho importante alguns combinados, assim, quando a gente consegue estabelecer, porque a gente, enquanto empresa e corporação, a gente tem que entender que a startup sim tem a tecnologia para resolver nossos problemas, né? E a startup também tem que entender que aquela tecnologia dela talvez não consiga atender a minha grande demanda. Então, acho bem importante quando a gente deixa isso claro, você consegue perceber esse match que eu falei, né? E aí a gente consegue prosperar para fazer a escolha da startup certa.
Então, a gente acaba se espelhando muito nos fundadores aqui, porque provavelmente, se ele tem esse tipo de comportamento, isso vai refletir na empresa como um todo, né? Então, para resumir aqui, a gente olha muito sim para essa qualidade de pessoas e entrega, porque no fim do dia, aquelas soluções lá, aquelas promessas de facilidade, de plug and play, elas dão um aspecto muito vendedor, né? Então, a gente tenta tirar um pouquinho dessa camada para ver a real entrega e olhar como o fundador se comporta e qual a trajetória dele para chegar onde ele chegou. E isso geralmente não costuma falhar, né? Então a gente usa isso como uma receitinha aqui. Animal. Acho que conversa muito com o que a gente acredita também de colocar o time em primeiro lugar aí, né? E a gente, Luiz, Jorge, vocês têm alguma coisa a complementar? O que vocês acham, além do time, obviamente, importante olhar numa startup brevemente, antes da gente ir para a nossa última pergunta? Eu tenho rapidinho, né? Eu acho que o espírito empreendedor, né? Porque, de alguma forma, o cara que liderou, as pessoas que lideraram aquilo ali no início, eles acreditavam que iam resolver algum problema. E eu acho que a chave é o cara ser empreendedor, a pessoa, né? Ser empreendedor e adaptável, porque a gente sabe que o caminho tão simples assim, e às vezes você vai ter que se adaptar para atender a necessidade. Você achou que era A, depois é C ao quadrado, e aí vai. E se ele é empreendedor e ele é adaptável, cara, e consegue resolver ou tentar trabalhar em cima do problema, né, eu acho que ele vai ter sucesso. Então, é isso que a gente busca. A gente não busca só o cara que fez uma coisa legal, que está faturando e dando dinheiro. Tá bom, mas como é que eu evoluo? Se a gente não tiver pessoas à frente que busquem, que impulsionem isso daí, também não adianta nada. O negócio pode morrer dali a um ano, né? Então, a gente busca muito que tenha um espírito empreendedor e seja adaptável. Perfeito. Animal. Luiz? É isso, eu endosso 100% que o Cadu e o Jorge trouxeram. Você tem que observar comportamentos, você tem que observar ferramentas e recursos que estão sendo colocados ali, como um planejamento de como o empreendedor e a startup vão conseguir atender, vão conseguir co-criar junto com a empresa, com o cliente, né? Não adianta, eu costumo dizer que não adianta só olhar os benchmarks ali com quem já estamos trabalhando, né, aquela startup, porque em algum momento da vida daquela startup o benchmark era zero, né, ela começou do zero. Então, realmente o que vai importar é a qualidade das pessoas, uma firmeza também do que se quer, né, os objetivos muito claros, e plug and play realmente costuma não funcionar, né, é uma coisa que tem que ser construída em conjunto. Muito bom. E para a gente fechar rapidamente aqui no Liga Open Innovation Summit, a gente tem um anjo, o gênio da lâmpada, que concede um desejo para cada painelista. E se vocês pudessem fazer um desejo para encontrar uma startup nota 10 para um problema de vocês, qual que seria? Pode começar, Cadu. Bom, eu vou trazer a sardinha para minha latinha aqui, né? Então, o que eu queria ver é cada vez mais a digitalização ela avançando nas camadas da população, né, para trazer facilidade para o dia a dia, especialmente para o meio de pagamento, né? Porque o meio de pagamento ele é aquela parte ruim da venda. Você faz a escolha, você tá super feliz com o seu produto, tem que pagar. Então o desafio aqui, o pedido era como transformar esse momento num momento transparente que você não percebe que isso está acontecendo, como acontece com o Uber, né? Você sai do carro, você nem sabe como pagou. Como expandir esse comportamento de não saber como o pagamento foi feito para os outros setores. Esse é o grande desafio. Legal. Luiz, conta para a gente seu pedido. Olha, conectando até na resposta anterior, né, eu não acredito em startup do gênio da lâmpada, né, que surja e resolva nota 10 um problema, né, é algo que sempre começa numa fase menos madura e tem que ser construído, mas destacando aqui uma vertente, tá, que tem sido até de bastante dificuldade. A gente já não é de hoje que fala muito de Big Data, Machine Learning, né, integração de dados, e na verdade a realidade é que para uma empresa, uma indústria, onde já existe uma massa de dados histórica muito grande, né, a integração disso, o trabalho numa mesma plataforma, né, de inteligência, de automação desses dados, ela é bem complexa, né, você colocar
toda essa inteligência para trabalhar de uma forma realmente artificial, né, com AI e tudo mais. Então, hoje a gente tem olhado muito, seja de empresas maiores ou startups, né, oportunidades que a gente possa ter de conexão de toda a massa de dados internas e externas que a gente tenha, de forma a gente trabalhar com cada vez mais preditivo, né, de uma forma preditiva e não olhando o retrovisor. Então, essa é uma vertente que a gente tem buscado. Animal, deixar ali acesso aos dados e a inteligência artificial mais acessível e mais fácil. Jorge, para fechar. Bom, eu vou na contramão aí. Eu acho que eu pediria para o meu gênio aí trazer uma startup que conseguisse chegar na organização e mostrar para todo mundo que todo mundo é capaz de resolver o problema nas suas áreas. Então, o comercial olhando o mercado, o cara lá no chão de fábrica olhando o chão de fábrica, o cara de operação olhando a operação, o cara de RH olhando RH. Por que eu estou falando isso? Porque no final do dia tudo são pessoas. E se você pega pessoas que trabalham no negócio e conhecem no negócio e que não estão ligando para aquilo tá daquele jeito, eu acho que o principal ponto começa de dentro. De dentro que eu falo, você tem um comercial, ele está na rua, ele está olhando o mercado, você tem um cara que está dentro de casa, de fato ele está olhando dentro de casa. E se você olhar a tendência, principalmente de treinamento, que vem crescendo e vai crescer cada vez mais, o meu ponto como é que a gente consegue instigar, de fato, eu acho que a palavra é essa, instigar as pessoas dentro das áreas a elas pensarem diferente. Cara, se eu produzir, né, eu já trabalhei também em indústria, né, mas se eu estou lá na linha de produção, como é que eu consigo melhorar isso? Cara, ó, isso que foi colocado, se a gente fizer XPTO, isso aqui aumenta a minha capacidade. Então, assim, eu trabalharia muito as pessoas. Trazer uma startup que conseguisse chegar com o engenheiro na lâmpada e falar, cara, põe uma pulguinha na cabeça de todo mundo para a gente criar uma revolução aqui dentro, para a gente começar a evoluir. Eu iria nessa linha, porque daí eu ganharia braço, né? Eu ganharia um exército, né? Ficaria mais fácil, eu não resolveria um problema só. Sensacional, incrível. A boa notícia não é exatamente um pedido do gênio, mas o Guilherme acabou de apresentar aqui o Open Liga, que pode ajudar demais nesse processo. E eu vou passar a bola para ele, que vai dar a sequência. Muito obrigado a todos vocês e espero acompanhar, que continue acompanhando conosco aqui o evento, que está muito legal. Um abraço.